Você verá no vídeo de hoje uma exegese sobre uma parte do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, um breve histórico de alguns movimentos e religiões: espiritismo, gnosticismo, islamismo, testemunhas de Jeová, mormonismo e como essas religiões e movimentos entendem o processo da salvação. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Estamos vivenciando o primeiro trimestre de 2025, já chegando ao seu final. E nós estamos trabalhando com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto, que tem como tema deste maravilhoso trimestre, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares e ele está nos brindando com fabulosas lições maravilhosas que estão nos ajudando a entender como as antigas heresias estão hoje ainda com outros nomes, com outras aparências, mas com o mesmo objetivo estão sendo infiltradas no seio da igreja, ou querem se infiltrar no seio da igreja, ou externamente combatem a igreja de Cristo. Então nós estamos estudando tudo isso, estamos sendo muito bem acompanhados pelo pastor Ezequias, que é graduado em hebraico, é mestre em ciências da religião e também é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos juntos? Vamos à lição número 11. Lição 11. A salvação não é obra humana. No nosso texto áureo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Está na carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. A nossa verdade prática: a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esta foi a nossa leitura bíblica em classe e ela vai contextualizar a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com a exegese dessa leitura bíblica em classe, porque a revista ela está nos induzindo para que façamos assim, para que tenhamos o melhor aproveitamento da lição. O nosso primeiro tópico, a salvação sob a graça de Deus. Primeiro, a descrição do estado espiritual humano. Segundo, mortos em ofensas e pecados. Terceiro, a exegese dos versículos 8 ao 10. Segundo o comentário bíblico Wiersbe, o capítulo 1 da carta aos Efésios, que fala sobre as nossas posses em Jesus Cristo, e o capítulo 2, que nos fala sobre a posição que devemos adotar em relação a Ele, são de extrema importância. Nós já lemos aqui para vocês e agora nós vamos pensar alguns pontos dessa preciosa leitura.
segundo o curso deste mundo. Mundo descrito aqui não é o mundo físico. Mundo descrito aqui não são os planetas. Mundo aqui diz respeito ao sistema que rege a humanidade. E está lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, ou seja, todo o sistema está no maligno. O príncipe das potestades do ar. A carta aos Efésios é que mais cita as potestades e principados do ar, dentre todos os livros do Novo Testamento. Governante ou príncipe eram palavras utilizadas no Antigo Testamento para se referir a um líder nacional, a um líder local ou ainda a um líder tribal. Esse governador, esse líder, controlava ou uma parte menor ou uma parte maior do reino do ar. Aqui, esse príncipe ao que o texto se refere, um governador, um líder, um príncipe, controla uma parte do reino do ar. Paulo também fala sobre esse assunto em sua carta aos Colossenses, que assim como a carta aos Efésios, também foi escrita durante a mesma prisão domiciliar ali em Roma. Efésios e Colossenses, na verdade, possuem muitas semelhanças. Lá em Colossenses, capítulo 1 e 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Potestade significa, segundo o dicionário, aquele que manda. O diabo tem ao seu comando todos os anjos que foram expulsos do céu quando da rebelião de Lúcifer. É importante observar, porém, que todo esse poder é controlado por Deus. Martim Lutero, uma certa vez, comparou o diabo como um cão que Deus tem preso por uma corda e ele, Deus, delimita essa corda segundo a sua vontade e segundo os seus próprios critérios. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobediente é aquela pessoa que contraria as regras, a ordem estabelecida, aquela pessoa que desvia-se do que é concreto, do que é correto, do que é certo, do que é justo, que insurge-se contra a liderança e o seu comando. Deus está no controle de tudo, mas o espírito chamado Satanás tem enganado a muitos e feito com que muitas pessoas se rebelem contra Deus. Antes andávamos nos desejos da nossa carne. Andar aqui tem o sentido de continuidade, de prosseguir. Também tem a conotação de conformidade, de aceitação. Carne aqui não retrata o físico, mas o espiritual. Carne aqui tem o sentido de natureza, a natureza terrena, pecaminosa, corruptível do ser humano. Podemos dizer que é o carnal aquele que é contrário ao que é espiritual. Carne e espírito são antagônicos entre si. Disputam, brigam, guerreiam entre si, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se carne, como já vimos, é a natureza humana e pecaminosa, os pensamentos relacionados a ela serão também poluídos. Devemos direcionar os nossos pensamentos para aquilo que é bom e agradável diante de Deus. Paulo também menciona esse assunto em uma outra carta, também escrita na mesma prisão domiciliar ali em Roma, a carta aos Filipenses. Lá no capítulo 4, versículo 8, nós lemos assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, misericordioso, esse é um dos atributos de Deus. Embora o homem, após o pecado original, herdado
pela queda de Adão e Eva no paraíso, ter caído e tendo ficado afastado do seu Criador, Deus sempre fez questão de uma reaproximação com sua criatura. E aqui criatura não tem qualquer conotação pejorativa. Nos dá a ideia de criação, de ser criado, de ser formado, de passar a existir. Deus não se contentou com o distanciamento da sua obra-prima, porque a criação do homem e da mulher constitui o coroamento da obra de Deus, iniciada com a luz que ele fez que existisse. Lá no terceiro versículo da Bíblia, lá no primeiro capítulo da Bíblia, no terceiro versículo, em Gênesis diz assim: ele disse Deus, haja luz e houve luz. E a partir daí, Deus dá o início ao processo de criação. Também nesse texto temos uma prova que Deus não escolhe um grupo seleto para ser salvo e os demais para serem condenados. Misericórdia também é um atributo de Deus, que alcança toda a humanidade. Se Deus, conhecendo as pessoas que fazem coisas erradas, reprováveis, não tivesse delas compaixão, poderia isolá-las, uma vez que elas já haviam se autocondenado, ao se isolarem da presença de Deus, ao se afastarem da presença de Deus, ao se distanciarem da presença de Deus. Deus poderia falar que continue fazendo o que é errado, o que é mal. Já estão condenadas e reservadas para a perdição eterna. Porém, Deus não fala isso. Deus resolve oferecer a reconciliação por intermédio de seu Filho e vivificar essas pessoas mortas espiritualmente. Nação sacerdotal. Deus escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal, diferente das demais, uma nação sacerdotal. Porém, Israel não aceitou um convite que é extremamente honroso. E esse mesmo privilégio alcançou então o povo gentil, ou seja, aqueles que não são judeus. Mas eu tenho certeza, absoluta certeza, que mesmo que a nação de Israel houvesse aceitado o convite de Deus, nós também, que não somos judeus, em um momento ou outro também seríamos alcançados por sua misericórdia. Pois o povo de Israel ainda hoje é especial para Deus, mas ele ama absolutamente toda a humanidade. Deus não mudou o seu conceito. Alguns pensam assim que Deus tenha falado, como Israel não aceitou a minha proposta, eu vou tomar para mim um outro povo que eu não salvaria, mas agora vou salvar esse povo. Não. Deus disponibiliza a salvação em seu Filho para, de novo, toda a humanidade. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O texto nos refere à morte física, mas morte espiritual. Quando Eva, lá no jardim do Éden, conversa com a serpente que estava sendo naquele momento possuída por Satanás, recebe a seguinte pergunta, lá em Gênesis 13:4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente falou meia verdade para Eva. Não houve realmente uma morte física, porém foi consumada a morte espiritual. Eva estava pensando na morte física. Na verdade, Eva nem sabia o que era morte. A grande verdade é que Eva não sabia o que significava a palavra morte. Morte significa separação. Mas morte não sabia Eva do que se tratava, porque não existia, não havia acontecido, não havia ocorrido esse fato. E conta uma tradição, se não me engano, muçulmana, que o diabo, depois que fez com que Caim matasse Abel, o diabo chegou para Eva e disse, Abel morreu. E Eva, como assim morreu? O que quer dizer isso? E o diabo então falou, você nunca mais verá Abel. Aí Eva entende o que significava morte, separação. Consumido o ato pecaminoso, a morte espiritual se aloja dos caminhos do homem. A serpente, o diabo que usou a serpente, consegue seu intento. Assim como Satanás foi desalojado da glória de Deus, devido ao seu orgulho pecaminoso, ele conseguiu que Adão e Eva fossem desalojados do paraíso por desobedecerem a Deus.
Eva não faz ideia de todas as mudanças, não fazia ideia de todas as mudanças que aconteceriam devido ao seu ato impensado de comer o fruto proibido. E certamente nada mais voltou a ser o que fora no princípio. Acaba ali a era da inocência e surge a era da consciência. Além da morte espiritual, onde existe a separação entre Deus e o homem, aqui também nos fala da morte moral. Segundo o dicionário, moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. É através da moral que fazemos distinção entre o que é certo e o que é errado. Através da moral, o homem conhece seus limites, e esses limites fazem a diferenciação do que é certo e do que é errado. São instrumentos para a detecção do que é certo e do que é errado. Uma vez mortos moralmente, então eles não conseguiram mais fazer tal distinção. Mortos em ofensa, a humanidade foi má. A descendência de Caim foi extremamente perversa. Prova disso é que o primeiro relato de uma poesia na Bíblia foi feita por um descendente de Caim, Lameque. E não é uma poesia lúdica, não é uma poesia de amor, de encantos naturais, não. Lameque ele é descendente da 5ª geração de Caim. E ele faz uma coisa muito triste. Ele foi o primeiro homem a ter 2 mulheres. O primeiro caso de bigamia na Bíblia. Lameque era um assassino cruel. Lameque achou perfeitamente normal matar e, mais do que isso, fazer poesia para propagandear sua dureza. Está em Gênesis 4:23. O homem ainda hoje continua fazendo maldade. E essa maldade, ou essas maldades, abrem um precipício entre Deus e a criatura. Entre Deus e a sua criatura, entre Deus e o homem. Essa maldade constitui-se na morte, separação. Morte espiritual e morte moral. Separação de Deus. Porque Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, puro e santo, que não pode conviver com o pecado, com falhas, com trapaças. Nos vivificou juntamente com Cristo. Segundo o dicionário, vivificar significa restituir a vida, reanimar. Se a maldade do homem o fez morrer espiritualmente, o fez morrer moralmente também, Deus o reanima, Deus lhe restitui a vida. E vivificar aqui traz a ideia de ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados da morte espiritual e moral. Renascemos para uma nova condição de vida. Recebemos uma nova chance ofertada por Deus. Chance essa advinda da abundante misericórdia de Deus. Mesmo o homem não tendo a mínima condição de ser salvo, Deus ainda assim provê a salvação através de seu próprio Filho. E nos ressuscitou com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podemos retratar aqui a ressurreição moral e espiritual, das quais nós já falamos. E aqui também espelha a ressurreição física que acontecerá para aqueles que morrerem salvos em Cristo, que por ocasião da volta de Jesus serão ressuscitados, para logo em seguida serem revestidos de um corpo de glória para subir até as nuvens e encontrar-se com Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus quer mostrar para as gerações futuras que Ele é misericordioso. Alguns comentaristas bíblicos relacionam séculos vindouros com o milênio que Jesus irá implantar aqui no mundo, onde toda a humanidade reconhecerá a sua bondade e a sua misericórdia. Ele irá reinar como soberano neste mundo durante 1000 anos. Graça vem do grego charis, e significa favor imerecido. Segundo o comentário bíblico Martin Remy, o pecado é a morte da alma, e graça na alma é a nova vida na alma. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, que não vem das obras, para que ninguém se glorie.
A única forma aceitável de ser salvo é render-se a Deus e testemunhar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não existe outra possibilidade. Deus provê a salvação para o homem. Se a salvação fosse meritória, ninguém se salvaria. Pois, por melhor que a pessoa seja, por mais boas obras e vontade de ajudar os outros com sinceridade, ainda assim a salvação seria inatingível. Ninguém pode se gloriar por ser salvo. O salvo dá glórias a Deus. Só a Ele, porque dele vem a salvação para toda a humanidade, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Não fizemos boas obras para sermos salvos. Devemos fazer boas obras porque somos salvos. Por Deus, nós somos salvos. E nós precisamos frutificar, dar um bom testemunho, ajudar ao nosso próximo. Fazer uma apologia com a morte espiritual. Nós não merecemos ser acordados por Deus para uma nova vida. Isso só acontece porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Mesmo Deus tendo nos acordado para essa nova condição de vida, nós continuaremos sempre à deriva do pecado. Isso faz parte da nossa natureza. Por isso, a importância de continuarmos vigilantes para continuarmos também firmes nas promessas de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nelas. Feitura diz respeito a ser feito, ser criado. Nós somos criados por Deus. A feitura é propriedade de quem fez, de quem construiu. O homem foi criado para fazer boas obras. O homem foi criado para fazer bom convívio entre si. O homem foi criado para ter uma vida abundante diante de Deus. O inimigo tenta, a todo instante, distorcer esse projeto original de Deus. O homem foi criado para fazer o que é bom e justo, mas o pecado original, implantado pelo próprio homem ao pecar no jardim do Éden, é que causou tal distorção. Um descaminho desse processo estabelecido por Deus. Deus sabia que isso iria acontecer. Por isso, antes da fundação de tudo, foi gerado pela Trindade o glorioso plano de salvação para a humanidade. Chegando ao nosso segundo tópico, soteriologias inadequadas na antiguidade. Os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos. Antes, porém, eu gostaria de convidar você para continuar conosco, para dar um like no vídeo. Gostaria de convidar você para se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito. Para comentar esse vídeo, gostaria de saber de você qual lição até aqui você mais gostou. Gostaria de ter o seu comentário, gostaria de ter as suas impressões aqui no nosso vídeo. Isso também é muito importante para nós. De novo, não deixe de dar um like. Isso faz com que a plataforma entenda que o canal ele pode ajudar as pessoas. Ele é útil para as pessoas. Bom, vamos então ao nosso tópico 2. O primeiro subtópico, então, os reencarnacionistas. Os reencarnacionistas são espíritas. Espiritismo, kardecismo ou espiritismo kardecista é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico. Sua principal crença gira em torno do contraste evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. A doutrina espírita, que surgiu lá na França, em meados do século XIX, iniciou-se a partir dos estudos e observações realizadas pelo renomado pedagogo e educador francês Hippolyte Léon Desnard Rival, também conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Kardec dedicou-se inicialmente ao estudo científico do magnetismo e a investigar as chamadas mesas girantes. Em seguida, passou a se interessar por assuntos relacionados à desmaterialização dos corpos e ao percurso do espírito humano. Como resultado, o fundador do Espiritismo publicou 5 principais obras que serviriam de guia para toda a sua doutrina: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O conjunto de todas essas obras é conhecida como a codificação espírita. O conteúdo das obras de Kardec seria fruto de seus diálogos com entidades espirituais de primeira ordem, considerados espíritos perfeitos.
Tais espíritos já teriam ultrapassado todas as provações impostas ao longo de suas vidas passadas, atingindo o ápice do desenvolvimento espiritual. Para o Espiritismo, todos os seres humanos são médiuns, ou seja, canais de comunicação entre o mundo material e o imaterial, o mundo dos espíritos. Porém, existem pessoas com maior sensibilidade para estabelecer esse elo comunicacional. Os médiuns são responsáveis por se comunicarem com os espíritos de inúmeras maneiras, sendo a psicografia e a incorporação os meios mais comuns. O que a Bíblia diz sobre reencarnação? A reencarnação, ela informa, ela ensina que a pessoa morre, o espírito dela reencarna em outro corpo e vai purificando-se, vai melhorando. Depois, esse segundo corpo morre, o espírito volta para outro corpo, a pessoa continua melhorando, continua evoluindo, morre esse corpo, vai para um outro corpo, o espírito, ele fica reencarnando. E até chegar no Nirvana, que é o ápice, onde a pessoa tem um espírito perfeito. A palavra de Deus é frontalmente contra a ideia da reencarnação. Tal doutrina não encontra amparo nas Escrituras. E mais, na carta aos Hebreus diz assim, lá no capítulo 9, versículo 27, e assim como o homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Com esse texto, a palavra de Deus sela a compreensão sobre a suposta reencarnação e evolução do ser humano. Os galacionistas é o nosso segundo tópico. Eles receberam essa nomenclatura, esse nome, porque eram os legalistas opositores do apóstolo Paulo que viviam ali na província da Galácia. Os judaizantes eram uma seita de cristãos primitivos que acreditavam que os pagãos deveriam se converter ao judaísmo para somente depois abraçar o cristianismo e receber Jesus como o Messias. A proposta deles, então, os novos conversos era prática da circuncisão, observância dos dias das festividades judaicas, observância das dietas alimentares prescritas na lei mosaica, dentre outras práticas comuns ao judaísmo. Esse grupo deu muito trabalho ao apóstolo Paulo, pois quase que invariavelmente, quando Paulo deixando ali uma igreja estruturada e obreiros para atenderem ao povo, os judaizantes entravam ali em cena para espalhar suas ideias, desrespeitando frontalmente o que fora decidido no Concílio de Jerusalém. Muitas vezes já estavam infiltrados no meio da igreja, esperando a saída de Paulo para se manifestarem. Juntamente com outro grupo, os gnósticos, eles promoviam dissensões entre os irmãos. Em sua carta aos Gálatas, Paulo rechaça o ensino dos judaizantes. Vamos agora então ao gnosticismo. Gnosticismo vem de gnose, conhecimento, saber, conhecer. Segundo a tradição, o gnosticismo foi criado por Simão, o mago. Dentro do gnosticismo nós temos várias ramificações, várias tendências, várias correntes. Na verdade, o gnosticismo, segundo o site Sua Pesquisa, é um conjunto de crenças, ideias e sistemas religiosos antigos que surgiram nos primeiros séculos da Era Comum. Os gnósticos acreditavam na aquisição do conhecimento esotérico como caminho para a iluminação espiritual e a libertação do mundo material. O gnosticismo surgiu durante os primeiros e segundos séculos depois de Cristo, contemporaneamente ao desenvolvimento inicial do cristianismo. Na verdade, quase que paralelo ao cristianismo surgiu o gnosticismo. Acredita-se que tenha surgido dentro do diversificado cenário religioso do mundo helenístico, onde traduções judaicas, cristãs e pagãs se misturavam. E o movimento ganhou alcance através de várias seitas e ensinamentos, particularmente em regiões como o Egito, a Síria e o Mediterrâneo em geral. As crenças gnósticas são várias.
O dualismo, por exemplo, o gnosticismo geralmente enfatiza um dualismo acentuado entre os reinos material e espiritual. O reino material é visto como inerentemente corrupto ou mau, criado por uma divindade inferior, enquanto o reino espiritual é puro e associado ao verdadeiro Deus Supremo. A central do gnosticismo é a busca pela gnose, o conhecimento esotérico, o conhecimento místico que leva à iluminação espiritual e, segundo eles, à salvação. Os gnósticos acreditam que dentro de cada ser humano reside uma centelha divina ou fragmentos da centelha divina. Essa centelha está presa dentro do corpo material e só pode ser liberta através da gnose, do conhecimento. O objetivo final do gnosticismo é a redenção da alma do mundo material. Isso envolve despertar para a própria natureza divina, obter a gnose e transcender a existência física para se remir com a fonte divina. Isto é o gnosticismo. Nosso terceiro tópico, as soteriologias inadequadas de hoje: islamismo, testemunho de Jeová, mormonismo, islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce. Segundo especialistas, será a maior religião em 2050 a nível mundial. Para o islamismo, quando Jesus fala de um outro consolador, não se refere à pessoa do Espírito Santo, mas a Maomé. Maomé seria o outro consolador. O islamismo ensina que se as boas ações de alguém superam suas más ações, essa pessoa irá direto para o paraíso, entendendo que Alá não ama os pecadores. Para o islamismo, Alá só ama os piedosos. Para essa religião, não existe a necessidade de expiação, uma vez que a graça inexiste, não é real, não existe. E a salvação ela é adquirida unicamente pelas boas obras e ações do ser humano. As Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová são um grupo religioso cristão fundado no final do século XIX nos Estados Unidos. São caracterizadas por sua interpretação própria da Bíblia e a ênfase no uso do nome Jeová para se referir a Deus. Suas crenças incluem a negação da Trindade, a negação da fé na Bíblia como única autoridade e a visão de que apenas 144 mil pessoas irão para o céu, enquanto os demais viverão eternamente em um paraíso aqui na terra. As Testemunhas de Jeová seguem regras rígidas, como rejeição de celebrações seculares, proibição de doação de sangue, neutralidade em questões políticas. Para elas, Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas não parte de uma trindade, sendo o mediador entre Deus e os homens. Não recebem pagamento por seu trabalho de evangelização e consideram todas as outras religiões como falsas, embora tratem seus adeptos com respeito. Estão presentes em mais de 240 países, com cerca de 8 milhões e meio de membros, incluindo cerca de 900 mil somente aqui no Brasil. Como pensa o movimento Testemunhas de Jeová sobre salvação? A salvação do homem, segundo eles, não está em Cristo, pois ele não é o mediador. A salvação consiste na obediência às normas de Jeová, estabelecidas pelo entendimento da organização. O mormonismo. Mormons é a maneira pela qual são chamados popularmente os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Igreja de tradição cristã fundada por Joseph Smith em 1830 nos Estados Unidos. Os mormons acreditam que desde a antiguidade levas de hebreus migraram do Velho Mundo para a América, o que não é provado historicamente. Após a morte e ressurreição, Jesus Cristo teria ido para a América, onde teria passado 40 dias ensinando aos hebreus a palavra de Deus. Em 1820, conta a história, Joseph Smith, na época um adolescente, afirmou ter visto Deus e o seu filho, Jesus Cristo, e que ambos ordenaram que ele deveria criar uma nova igreja para resgatar os ensinamentos de Deus
e Jesus, que haviam se perdido com o passar do tempo. Joseph Smith afirmou também ter sido visitado pelo anjo Moroni, que revelou a ele diversos textos em placas de ouro. Esses textos deveriam ser traduzidos para o inglês. Smith, usando pedras mágicas, traduziu os textos que foram registrados em um livro por escribas, criando assim o Livro dos Mormons, publicação que acontece desde 1830, mesmo ano no qual a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada. Para os Mormons, para essa religião mormonista, existirá uma salvação geral, onde os não-mormons receberão uma espécie de castigo e depois serão liberados para serem salvos. Estudamos então algumas religiões, estudamos então alguns movimentos, seus conceitos, um pequeno histórico de cada uma dessas religiões. Estudamos aqui sobre parte ali do capítulo 2 da Carta aos Efésios. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.